Espírito Santo a aclamar ao Santo Evangelho Nas cantando. palmas. Santo Espírito, enche a minha vida, pois com Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, para outras vidas eu ganhar. Mais uma vez, Santo Espírito. Santo Espírito, enche a minha vida, pois com Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, para outras vidas eu ganhar. Aleluia! 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 Dou ao Cristo Rei. Aleluia! 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 Dou ao Rei mais uma vez. Aleluia! 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 Dou ao Cristo Rei. Aleluia! 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 Dou ao Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Cantemos. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, Podemos nos sentar? enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos, as minhas mãos eu quero levar, Cheios do Espírito Santo, e em louvor te adorar. o meu coração de ti, Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos, levanta a mão. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. olha só que coisa linda. Diante do teu
aquilo que aconteceu no dia de Pentecostes. Jesus dá os dons do Espírito Santo àqueles que estavam ali reunidos em oração. Eles estavam com muito medo, mas eles permaneciam em oração. Na verdade, o Espírito Santo vai distribuindo esses dons a cada um. Como esta chama aqui. Olha, Ditinho. Tá vendo só? É uma chama muito bonita. Linda, não é? E essa chama que veio aos apóstolos como uma língua de fogo. Olha, lembra até uma língua mesmo, hein? Parece mesmo, padre. Foi para que eles também se comunicassem a partir da graça de Deus. Tanto é que quando eles começam a falar, depois que estão cheios do Espírito Santo, todo mundo entende aquilo que eles estão dizendo. Isso é maravilhoso, só Deus pode proporcionar isso. Só Deus mesmo, né? Pode fazer a gente entender melhor as coisas que nos acontecem, entender melhor as pessoas e falar de uma outra maneira. E a gente precisa aprender a dialogar, a conversar com pessoas diferentes, que têm idades diferentes da nossa, não é? Porque elas vivem coisas muito diferentes daquilo que a gente vive. Por isso que a gente quer chamar a vovó hoje de novo aqui. Vovó, cadê você? Eu não vi a minha avó ainda hoje, tá ela tá aí? Ela mudou de lugar. Ela mudou de lugar, é por isso que eu não vi ela. É por isso que eu não achei também. Cadê a vovó? Normalmente a vovó gosta de sentar desse lado aqui, não é? Tá vendo como é que a vovó está se renovando? Está até se permitindo estar num lugar novo, né, vovó? Tudo bem, dona Lina? É o Espírito Santo. Vamos lá, vovó, subir ali. Aqui, isso. O Espírito Santo fala com a gente e ajuda a gente também a falar com as pessoas, né, vovó? Hoje tem gente que às vezes não consegue se entender lá em casa, né? Porque às vezes precisa aprender a ouvir mais a Deus, as pessoas, para poder falar também, de maneira que todo mundo se compreenda, não é? Verdade, padre. Então vou pegar o microfone para a vovó aqui, para a gente poder conversar, porque a homilia é também esta conversa do padre com a comunidade, quando ele fala da palavra de Deus. Opa, vamos lá? Essas coisas modernas, né, vovó? É difícil acostumar com essas coisas, né? É difícil, mas a gente aprende, não é? Mas com esse friozinho a gente fica dormindo mais um pouquinho, aí a gente demora mais um pouquinho para acordar, padre, por isso. Mas sabe, padre, que é interessante? O Espírito Santo usa do Senhor para falar para nós. É muito interessante essa ação do Espírito Santo na vida da igreja. O Espírito Santo, ele usa dos seus estudos, da sua vocação, para chegar até nós. E nós, ouvindo o que a gente aprende aqui com o padre, a gente espalha para a vizinhança. Não é fofoca, não. É ação do Espírito Santo na vida da gente. Não é verdade? Com certeza. Assim como Pedro também, ele falou a palavra de Deus para toda aquela multidão, e depois eles, cheios do Espírito Santo, começaram a espalhar, a multiplicar. Vamos multiplicar também toda essa mensagem, trazendo a criançada para cá? Vem aqui, criançada. Quem quiser sentar aqui, olha. Isso. Abaixo do degrau aqui, ó. Para que depois vocês possam espalhar essa mensagem, né, vovó? Isso, exatamente. Para os amigos, desse lá na jeito que escola, funciona né, a coisa. Ditinho? Sim, principalmente Isso. lá na escola, porque lá tem um monte de gente que ainda não conhece Jesus. Tem bastante gente que ainda precisa conhecer Jesus. Vamos sentar aqui, ó. Quem chegou primeiro, começa a sentar lá do outro lado. Isso, lá do lado direito, olha. Vovó, Vamos chegando, vamos chegando. Você não pediu bênção para avó eu hoje. não pedi bênção, vó. Eu tô com vergonha. A sua bênção, vovó. Deus te abençoe, netinho. Em casa a gente conversa, tá bom? Casa Desculpa, a gente conversa. Onde se viu? Tem que pedir bênção para avó. Sempre quando vê.
Desculpa, E padre. ele pede bênção para os padrinhos de batismo dele também? Para todo Pede. mundo, padre. Todo mundo. Se eu não pedir bênção, vocês puxam a minha orelha. Ah, e vocês têm alguma foto do dia de batismo de vocês? Tem? Quem que é o padrinho ou madrinha de batismo de vocês? Fala o nome dele agora, o nome dos dois agora. 1, 2, 3. Todo mundo vai falar o nome do padrinho e da madrinha. 1, 2, 3. Qual o nome do padrinho e madrinha de batismo de vocês? 1, 2, 3. Sim. Tem gente que só chama, acho que, de padrinho e madrinha, porque eles que não... É o Dindo. É verdade, é O verdade. Dindo e a Dinda. É. No dia do batismo de vocês, vocês receberam o Espírito Santo. É. Ele falou o nome dos padrinhos dele agora, né? Ótimo. Nós recebemos... ok. Se cada um for contar agora, a gente não vai terminar a missa nunca, né? Por isso que eu pedi para falar todo mundo ao mesmo tempo. E no dia do batismo, nós recebemos então o Espírito Santo que passou a morar dentro de nós. Né, vovó? No dia do nosso batismo, o Espírito Santo de Deus começa então a já comunicar com a gente, né, padre? O Espírito Santo já vem na nossa vida, é o primeiro contato que nós temos com o Espírito Santo, é no dia que nós fomos batizados. É. Se vocês forem ver a foto depois do batismo de vocês, pede depois para o pai e para a mãe, para alguém mostrar a foto do seu batismo, né? Você não vai ver o Espírito Santo lá, porque ele é Espírito, então é invisível. Mas, através da água, o Espírito Santo age. Aquela água que foi derramada na nossa cabeça, e ele passa a morar dentro de nós. Então Deus agora vai ser visto através de nós, não é? No batismo nós recebemos os dons que vêm de Deus. São quantos mesmo os dons do Espírito Santo, hein, Ditinho? São 7. 7 dons. Vocês sabem quais são os 7 dons do Espírito Santo? Lembram de algum? Hã? Oi? Amor? Amor é o dom maior. Sabedoria é um dom do Espírito Santo. Oi? Vocês estão falando dos frutos do Espírito Santo. Temor a Deus é um dom também. Na verdade, o amor está presente em todos os dons e todos os frutos. Os dons são aqueles presentes. Olha, que tem uma caixa de presente aqui, vovó. Né? Mas como é gostoso receber presente! Nossa! Quem gosta de receber presente, levanta a mão. Gostam? Eu gosto. E olha que presentaço que a gente recebeu, os dons do Espírito Santo. E esses dons, que são 7, eles servem para que a gente possa ser pessoas melhores. Depois, os frutos aparecem, não é? Quando a gente vai regando todos esses dons, vão aparecendo os frutos da paciência. Alguém disse aqui, o que mais? Você disse, não é? Vocês fizeram um desenho que tem os frutos do Espírito Santo, não é mesmo? É? E Deus nos dá muitos talentos também. Mas esses 7 dons representam a grande graça que Deus nos dá para que a gente se santifique, para que a gente possa cada vez mais se tornar parecido com Ele. Vamos lá. Nós temos um dos 7 dons, que é o dom da ciência. Você já ouviu falar desse dom, Ditinho? Eu já, padre. Hã? Mas, assim, esse dom aí é igual àquela matéria que a gente estuda lá na escola? Não é que nem a matéria não? de ciências, não. Não? Ah. O dom de ciência permite com que a gente olhe tudo aquilo que está ao nosso redor com o olhar de Deus. É como se Deus desse para nós, empresta o óculos da senhora, vovó. Ai, tá difícil de sair, né? Puxou o cabelo. Puxou o cabelo. A minha avó não cai enxerga. nenhum cabelo da cabeça sem que Deus saiba. Deus está acompanhando tudo. Amém, amém. O dom da ciência que a gente recebe é como se Deus nos desse
os seus óculos, olha só, para enxergar todas as coisas da maneira que ele vê. A natureza que ele mesmo criou, as pessoas, aquilo que nos acontece. Então, o dom da ciência nos dá este conhecimento através da forma como Deus vê tudo. Coisa linda, né, Ô, vovó? padre, Obrigado. É como se colocasse o óculos de Deus, né? Óculos Porque de Deus. sem óculos eu não estou vendo nada. Agora, se eu coloco óculos de Deus, eu vejo as coisas tudo como Deus vê. É assim que funciona, né, padre? Com certeza, é isso mesmo. Entendido, Ô, Titinho? padre, é por isso que Deus nos concede o perdão, porque Ele vê a intenção do nosso coração. Sim. Ele tem um olhar diferente para nós. Por isso que hoje Jesus ressuscitado deu a paz e também a capacidade dos apóstolos, que foram os primeiros padres, de perdoar. E tem um outro dom. Se através da ciência a gente consegue enxergar tudo conforme Deus vê, nós temos outro dom chamado entendimento. Para poder compreender tudo isso. Para poder tudo que a gente compreender vê. tudo aquilo que entra pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, tudo aquilo que a gente experimenta, para a gente entender a palavra de Deus, entender a vontade de Deus. O que mais que a gente pode entender, hein, com o dom do Espírito Santo, vovó? Olha, com o dom do Espírito Santo, vejam bem, a gente vai entender. Olha esse terceiro vitral ali. O que está acontecendo naquele terceiro vitral? Isso, batismo de Jesus. Isso que vocês falaram é o entender. Vocês olharam e entenderam o que estava significando lá. Vê? Por isso que a gente tem que olhar e entender. E esse conhecimento é Deus que passa para a gente. Não é assim, padre? E a gente entende não apenas com a mente, não é só de uma forma intelectual, mas a gente entende também o plano de Deus. E a gente também pode pedir o dom do entendimento numa prova, não pode? E como? Vocês já Vixe. pediram? Espírito Santo, me dê o dom do entendimento. Mas ele só dá se você pedir antes também, na hora que você estuda, né, meu amigo? Sim. Que coisa fantástica. Então agora eu vou falar, porque tem pessoas que não conseguem te ouvir. Ele diz que Deus é como os átomos. Você não consegue enxergar, mas eles estão agindo, eles estão presentes. É isso que você disse, não é? Ele está dizendo que os átomos estão em todos os lugares, assim como Deus também está presente. Olha só, Deus te deu o dom do entendimento para você poder fazer essa associação, essa ligação de que Deus, embora não possa ser visto, Ele pode ser vivido, Ele está em todos. E Deus está presente em nós. Presente, Ele através não do Espírito está, Santo. a gente não está Muito vendo, obrigado, meu irmão. mas Ele está presente. Muito bem. Aí está um exemplo do dom do entendimento. Nós temos um outro dom, que é o da sabedoria. Ele nos ajuda a saber viver melhor. Não é, vovó? Não é só inteligência, é mais do que isso, né? Que jeito que é a musiquinha mesmo, padre? Preciso saber viver. A senhora gostava dessa música, né? É musiquinha do meu tempo. É preciso saber viver. Viver com sabedoria. É compreender as coisas que a gente vê, que a gente enxerga, que o entendimento nos traz. Aí a gente sabe o que é bom, sabe o que é ruim. Então nós sabemos fazer o quê? A diferenciação. Então a sabedoria é esse dom que faz com que a gente compreenda as coisas. É isso, né, padre?
eu vou mais longe ainda, vovó. A senhora começa, eu completo. A sabedoria nos ajuda a colocar em prática aquilo que a gente compreende. A senhora viu que um dom tá ligado ao outro? São assim, amigos. Os dons são amigos um dos outros. Exatamente. Verdade. Porque eles aí, andam juntos. Porque se eu não colocar em prática, não que adianta eu saber? Daí não é sabedoria? Daí é só conhecimento? Não é verdade? É como se eu ganhasse o presente e não usasse. Não é assim, padre? Já pensou se você ganha um presente, uma máscara bonita como essa que vocês estão usando, e vocês guardam na gaveta? Ah, não, né? O dom a gente precisa também usar. Então sabedoria tem que estar presente na nossa vida através das nossas atitudes. Isso mostra o quanto a gente está enxergando com os olhos de Deus, está compreendendo tudo, está agindo como Ele. Tem um outro dom, que é o dom do bom conselho. É quando a gente também tem a capacidade de ouvir aquilo que Deus está nos dizendo, guiando a cada um de nós. E quando a gente ouve a Deus, a gente também consegue ouvir melhor as pessoas, não é? E consegue deixar alguma mensagem para elas. Daí a gente aconselha, também dá um bom conselho. Exatamente. Esse dom é interessante, padre, porque a gente pensa assim, viu, criançada? A gente pensa assim, tem até um ditado que fala assim, né? Se conselho fosse bom, não dava, vendia. Né? Tem, né? Na minha época esse ditado aí. Mas esse conselho é assim, ó. Por que o padre falou que tem que saber ouvir? Porque o padre chega para nós e fala, a gente escuta. Mas depois a gente não cumpre aquilo que o padre falou, ou aquilo que a mãe falou, ou aquilo que a avó falou. Então quer dizer que nós não ouvimos. Ou como se diz, entrou nessa orelha e saiu nessa. Né, padre? Não, a gente tem que Então, conselho, primeiro de tudo, a gente tem que ouvir Deus. A gente escuta Deus. E como que Deus fala com a gente? Deus fala através da minha mãe, Deus fala através do meu pai, Deus fala através do meu padrinho, da minha madrinha, quando dão para nós conselhos bons, que nós vamos saber se é bom ou não pela sabedoria. Vê como um liga com o outro? Então, conselho, a gente só não dá conselho, não. A gente tem que primeiro ouvir. A gente recebe para depois poder dar. Né, vovó? Ô, padre Adriano. Oi. Eu penso assim que o conselho, né, o bom conselho, esse dom, quando a gente vai fazer alguma coisa que está errada, e aí a gente sente lá no nosso coração que eu não posso fazer aquilo, porque nesse momento o Espírito Santo está me mostrando que é errado. O Espírito Santo nessa hora está nos orientando, que nem naqueles desenhos animados que você vê, que tem um anjinho e tem depois o inimigo de Deus lá. O Espírito Santo é aquele que realmente nos chama a atenção, é aquele que nos orienta, aquele que fala dentro de nós, olha, não faça isso, olha, você precisa ser assim, você precisa fazer aquilo. Então, o Espírito Santo fala também através de nós, por meio da oração, por meio das pessoas sábias, não é, vovó? Tem um outro dom, que é o dom da fortaleza. Esse aí deixa a gente bem forte. Esse dom da fortaleza... E é uma fortaleza espiritual. Isso, é quando a gente se coloca nas mãos de Deus com confiança. Exatamente, a mão de Deus é forte. Ela nos protege, ela nos sustenta. Então, quando a gente estiver desanimado, quando a gente estiver, sofrendo muito com alguma coisa, é preciso pedir o quê? Fortaleza. Fortaleza de Deus. Senhor, me dê mais força. Assim como os super-heróis têm a força, nós temos também a força do coração, força espiritual que vem do dom do Espírito Santo. Tem mais dom ainda, não é? Temos o dom da piedade, vovó.
A senhora é uma pessoa muito piedosa, não é? E sabe o que é ser piedoso? Sabe o que é ser piedosa? Piedosa, uma pessoa piedosa, é uma pessoa que primeiro conhece a Deus, tem intimidade com Deus, conversa bastante com Deus. E como que a gente conversa com Deus? Rezando, pela oração. Então, quando eu reconheço que Deus é o meu Pai, e Deus sendo meu Pai, então eu posso falar tudo com Ele, eu tenho intimidade com Ele, eu escuto Ele, eu falo com Ele e Ele fala comigo. Então aí nós dois somos grandes amigos. Então assim, o meu coração está muito ligado com Deus. Por isso assim, esse dom é muito especial, porque ele me leva a ter essa intimidade, reconhecer que Deus é meu Pai. Quando a gente confia em Deus e quando a gente também vê a Deus como o nosso Pai e as pessoas como nossos irmãos e irmãs, e a gente começa a tratar a Deus com carinho, na relação que a gente tem com Ele, e tratar as coisas de Deus também com muito zelo, tudo fazendo com amor e com carinho. Isso que é o dom da piedade, não é? Exatamente. E temos agora mais um dom, que é o último, que é o dom do temor de Deus. Alguém sabe me dizer? Você sabe dizer o que é o dom do temor de Deus, Titinho? Esse aí é você, na verdade, eu vou falar o que ele não é, tá, padre? Que ele não é primeiro. É, o que ele não é. Não é ter medo de Deus. Não. Não é. Não, não. Na verdade, é ter medo de pecar, de desagradar a Deus, de fazer alguma coisa que, na verdade, Deus... Vai deixar Deus triste. Não deixar Deus triste? É. Oi? Agradecer a Deus, quando a gente realmente faz boas escolhas, a gente está agradecendo a Deus, demonstrando nosso amor a Ele, não é? Então, é a gente respeitar a Deus, honrar a Deus. Qual que é a melhor forma de você agradecer o seu pai, a sua mãe, alguém da sua família? Hã? Ele falou rezando. Será que é só rezando pelo pai e pela mãe? Não, agora eu estou falando do sendo pai e da mãe de alguém, obediente. ou alguém da família, o avô e a avó. Como que a gente... Hã? Demonstrando amor, rezando também, demonstrando amor. E o temor de Deus é justamente a gente evitar de fazer aquelas coisas que na verdade mostram que nós não estamos amando a Deus, não é? E é amá-lo sempre fazendo boas escolhas, dizendo, opa, isso não agrada a Deus, então eu não quero isso para mim não. Ô, Padre Adriano, Oi. a vovó falava da piedade, dizia que a gente é íntimo com Deus, né? Que a gente tem que ser íntimo com Deus. O temor de Deus, se você é íntimo, você ama, então você não quer desobedecer, não quer ver aquela pessoa Exatamente. triste. É isso mesmo. Todos esses dons mostram o quanto a gente pode amar mais a Deus, o quanto mais a gente pode também ajudar as pessoas. E nós vamos agora ficar em pé. Isso. E nós vamos agora dizer que nós acreditamos, porque o Espírito Santo nos dá a fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,